Nação flamenguista, o Flamengo se classificando na primeira posição do grupo, né? Com uma rodada de antecedência, a mídia discutindo, né? Já iniciando a preparação para o próximo jogo contra o time dos Estados Unidos e também se preparando também, por que não, já para as oitavas de final, né? Podendo pegar Benfica ou Boca Juniors, né? Pessoal, eu acho que quem vier aí pela frente, Benfica, Boca, o Flamengo tem condições de fazer um grande jogo e passar para as quartas de final, que já seria um feito, né? Mas a mídia de todo o Brasil, de todo mundo discutindo essa atuação do Flamengo contra o Chelsea, né? Que chamou a atenção, né? Pelo volume de jogo, né? Pelo domínio em cima do Chelsea, né? Que muitos esperavam passar por cima do Flamengo e foi o contrário, o Flamengo quem passou por cima do Chelsea. Isso aí tá deixando o torcedor flamenguista animado e tá arrancando elogios, né? Do mundo inteiro, né? Não só da imprensa brasileira, mas também da imprensa internacional, né? O que será que tem sobre o Mengão hoje, né? Vamos trazer aí créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo, pessoal, eu deixo a minha opinião. Bora lá, vamos acompanhar aí. Vamos para Atlantic City. Mendel Bilovski e Pedro Ivo Almeida simplesmente se recusam a deixar Atlantic City. O Flamengo já se resolveu na competição, na primeira fase da competição. O que vocês dois ainda estão fazendo aí? Apaixonaram pela cidade. Estão pedindo até green card já. Isso vale boa outro tarde, momento, hein? Plihal, Natália, Celso, Zé, boa tarde a todos. Nós viemos curtir aqui o Boardwalk de Atlantic City, que é o ponto mais turístico da cidade. E o único também. E o único, foi o primeiro calçadão desse tipo aqui nos Estados Unidos, inaugurado em 1870. Então, realmente é muito tradicional. É o ponto turístico, tem os cassinos aqui, o pessoal pode passear. Inclusive, quem estava passeando aqui, José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Caminhando. Hoje é folga do elenco, folga dos jogadores, folga da comissão técnica. Encontrei o Felipe Luiz, foi dar uma corridinha. Saiu do hotel, foi dar uma corridinha, se exercitar. Aproveitar também para colocar a cabeça no lugar depois dessa vitória histórica contra o Chelsea, já garantindo a primeira colocação do grupo D e aí já definindo o caminho. Com a vitória do Esperance contra o LAFC, o Flamengo já garantiu o primeiro lugar do grupo D, então vai enfrentar o segundo colocado do grupo C na próxima fase em Miami. E aí pintam os adversários, o Auckland já está eliminado, o Bayern de Munique neste momento é o líder do grupo C. Neste momento seria o Benfica o adversário do Flamengo, que é o segundo colocado do grupo C, o Boca vem na terceira colocação, mas nesse Mundial de Clubes a gente já tem visto de tudo, então nem a última rodada do grupo, vão se enfrentar Bayern de Munique e Benfica, se empatar, aí permanece essa mesma configuração, o Flamengo pega o Benfica, mas se o Benfica vencer o Bayern de Munique, pode mudar tudo. Aí tem o Boca também correndo por fora. E aí, na sequência, enfrenta em Atlanta. Se passar nas quartas de final, podemos ter um Flamengo e Botafogo. Podemos ter um Flamengo e Palmeiras, se o Palmeiras se classificar na segunda colocação. Então a gente já vai desenhando a sequência do Flamengo nesse Mundial de Clubes. Pedro Ivo Almeida. É isso, Mendes. Um abração a você, Plihal, Celso, Nath, Zé, o fã do esporte ligado aqui com a gente. O Flamengo está aqui, mas já está pensando lá na frente, se dá a esse luxo. O Boto está caminhando por aqui, o Felipe está correndo pelas ruas de Atlantic City ali próximo ao hotel. Os jogadores estão passeando, alguns estão com família ainda na Filadélfia, outros estão livres, só precisam se reapresentar, né, para a atividade de amanhã. O Plihal perguntou o que vocês ainda fazem em Atlantic City. O Flamengo, pois bem, está de folga hoje, mas ainda treina aqui na Universidade de Stockton no domingo e na segunda-feira de manhã. Segunda-feira pela manhã treino aqui, só depois a delegação ruma para Orlando, na véspera do duelo contra o LAFC, contra o Los Angeles. Então, segunda-feira, a delegação sai de Atlantic City, sai da Filadélfia, porque vai para... Não, desculpa, sai do aeroporto de Atlantic City, não volta mais a Filadélfia, ruma para Orlando, voo fretado, e aí não tem mais o que fazer aqui em Atlantic City, mas acho que isso é boa notícia para muita gente, porque também não tem lá muitas atrações aqui nessa cidade. Foram quase 2 semanas do Flamengo aqui, se despede na segunda-feira, de olho nesse jogo contra o LAFC. Jogo importante, Mendes, jogo importante porque apesar de já estar classificado, já estar garantido, né, como o primeiro colocado do grupo, tem uma questão financeira, tá todo mundo citando muito bem, acho que a Nath e o Plihal já passearam por isso aqui, quase 11 milhões, pouco mais de 11 milhões a cada vitória no Mundial de Clubes, e também é uma preocupação de você não desmobilizar, não vai ter essa de time inteiro reserva, deve mesclar ali uma coisa ou outra, jogador poupado, jogador que pode tomar cartão, jogador que pode ficar suspenso, a Arrascaeta que deixa o campo no segundo tempo ontem, já tinha sido poupado de treinamento durante a
essa semana não deve ir a campo, até por um controle de cargas, como eles chamam agora. Então, esse é o cenário de um Flamengo muito tranquilo por aqui. De olho, sim, quem vem pelas oitavas, de olho em qual seria o caminho das quartas, mas o Flamengo também que trabalhou bem para chegar até aqui. Vitória de ontem histórica, ainda se fala muito por aqui com quem a gente cruza, seja da delegação, seja com o torcedor rubro-negro aqui, ainda em Atlantic City, mas agora, já que o Plihal falou tanto durante a semana, uma bela, ou pelo menos um lado um pouco mais belo da não tão atrativa atualmente Atlantic City. Tem uma prainha aqui atrás. Você falava sobre esse jogo contra o LFC. O Felipe Luiz pode aproveitar também para recuperar alguns jogadores, poupar alguns jogadores, como o Arrascaeta. Tem a questão do Alexandro, né? O Alexandro ainda não entrou em campo neste Mundial de Clubes. Ele que vem se recuperando de um desgaste muscular. O De La Cruz também vem nesse processo de recuperação de um entorse no joelho. São dois jogadores que a gente também vai aguardando a recuperação deles. Quem sabe contra o LFC também possa pintar essa novidade, o Alexandro ou o De La Cruz entrando na equipe. Apostaria nisso sim, Mendel. O Alexandro, enfim, ganhando minutos no Mundial, você segura um pouco o Ayrton Lucas, você poupa também, que já está com aquela planilha ali, né, com a fadiga um pouco mais acima, você tem a expectativa talvez até de descansar um Jorginho, 2 jogos seguidos de muita intensidade, muita participação. O De La Cruz talvez ganhando alguns poucos minutos para começar a voltar nessa rotação do elenco. Acho que vai ter mexida aqui e acolá, mas nada de time inteiro reserva, porque o Flamengo não está encarando assim esse jogo lá em Orlando na próxima terça-feira. Para fechar, Plihal e companheiros, falando sobre o Wesley. Sim. Wesley falhou no primeiro gol, no gol do Chelsea, no primeiro gol da partida, depois se recuperou, fez um bom jogo e depois da partida a gente tem essa notícia de uma sondagem do Chelsea em relação ao Wesley. Foi isso, exatamente, Mendel. Um dirigente do Chelsea procurou o José Boto, diretor do Flamengo, após a partida, ainda ali nos corredores do estádio, né, do Lincoln Field, para fazer essa sondagem. As partes envolvidas buscam falar que não tem nada de negociação, que foi algo num tom bem informal, elogioso, respeitoso, falando do Wesley, querendo saber das condições, uns valores passados assim meio de boca e só. Mas foi um contato entre um dirigente do Chelsea e José Boto, diretor de futebol do Flamengo, ainda no Lincoln Field ontem, após a vitória por 3-1 do Flamengo. É isso aí então, Plihal. A gente vai curtir esses últimos dias em Atlantic City. Nossa, antes da viagem para Orlando. A gente também tem curtido muita gastronomia local, né? Uma diversidade de restaurantes. Todo dia no mesmo restaurante, tomando café, almoçando e jantando, que é o único que tem ali nas cercanias do hotel. A gente vai passear aqui com o pessoal do turismo aqui, dar uma volta aqui na Boardwalk para conhecer melhor essa agradável cidade, Atlantic City, Plihal. Celso, você sabia que a Atlantic City era tão caída assim? Eu tô surpreso. Ou é ignorância pura só minha? Não, eu tô surpreso. Eu acho que também a comparação é meio covarde com as outras sedes, né? Toda sede você tem ali A dupla agora vai pegar uma Disneyzinha agora. Então, Depende não tem muito. comparação. Só vou fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Vocês estão usando o corporativo ou o cartão de vocês? Corporativo. Olha, fale por você, Mendel Bidlowski. Ah, bom. Não, é só pra saber. Eu tô no porque aí você corporativo. Ah, bom. Mas pelo que o Pedro Ivo falou, esse cartão aí só A vai cidade ter tem muito lá pouca no coisa. hotel e... Agora, né, Pedro? Entendi. Corporativo bom é o corporativo do Flamengo. Sabe quanto o Flamengo já arrecadou neste Mundial? Para mais de 150 milhões. Olha aqui, ó. 152 milhões de reais. São É isso. 16 Classificação, milhões exatamente, 210 pela participação. Já chega ganhando isso. 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Esperance. 2 milhões pela vitória Primeira sobre o colocação, Chelsea. classificação. 7 milhões e meio de dólares pela classificação, totalizando 27 milhões 710 mil dólares. 152,6 milhões de reais. E tem uma explicação, tá, Plihal? Essas cifras milionárias, elas não ocorrem por acaso. A FIFA teve uma dificuldade muito grande de explicar aos principais times do mundo, e nem estou falando só da América do Sul, que o campeonato poderia ser atrativo. Então, assim, são prateleiras de pagamento. O Flamengo não necessariamente recebe o mesmo que o Chelsea, o mesmo que o Real Madrid, o mesmo que o Manchester City. Então, a FIFA abriu os cofres para tentar tornar esse novo torneio em seu calendário, né, o que antigamente era a Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo, e agora o Mundial de Clubes. Então,
Então, abriu a torneira para tentar convencer, e claro, pelo câmbio, pelo momento atual de economia, é muito interessante para os brasileiros, somando mais de 150 milhões do Flamengo, e nem terminou a primeira fase, já tem pelo menos mais um jogo garantido, que é o das oitavas de final, certo? José Boto estava caminhando aqui com um sorriso de orelha a orelha, esse aí satisfeito tá com o bem time do fila. Flamengo, com esse dinheirinho que vai entrando, que é muito bom também. Realmente estava bem sorridente aqui, cumprimentando todo mundo. Tá satisfeito o José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Daqui a pouquinho, o Pedro Ivo vai dar uma de Zé Boto, vai dar uma caminhada por Atlantic City. Boa. E o Mendel, uma de Felipe Luiz, vai dar uma corrida. Uma vez eu tive a experiência de correr com o Mendel Bilovski. Pô, o Mendel em forma, Capitão América. mas é Mendel. Com 10 minutos, Olha, eu vou te falar um negócio. off de fora. Mas O negócio dele é puxar peso. Eu vou te Você falar um é negócio. crossfiteiro, Mendel. É crossfiteiro. Não é bem Fala assim pra não, ele. não é bem assim não. Não é bem assim não. Quem corre aqui sou eu. Mendel levanta peso. Mendel puxa peso, Não, flexão, abdominal. Mas tem a Quem anda explicação. correndo aqui sou eu. Eu Fala, corri com o fala. Plihal em Florianópolis e eu tava preocupado com os radares. E aí por isso eu diminui um pouco a velocidade. Muito bem. E o certo. Plihal Multado, foi seguindo. Mas é como o se que, não houvesse amanhã. é o que tá dando pra fazer aqui pra curtir Atlantic City. É correr, é almoçar, Vai ter tomar a café, turma já tá curtindo todo lá. dia no mesmo lugar. Mas tem um pessoal aqui curte de um jeito diferente, Plihal, mas é melhor passar esse assunto. Valeu, dupla. Curtam aí então a noite de Atlantic City. Valeu, brigadíssimo. Tá muito Valeu, animado. valeu, obrigado. Pode deixar com a gente. Bom, e pra finalizar Bom é que economiza para outras as cidades. boas notícias do Flamengo, o Los Angeles está fora já, né? Sim. Já está eliminado, quer dizer, não tem interesse nenhum. Pois é, pode ser mais um jogo com uma bela vitória aí sobre o Atlantic City, né? E garantir mais dinheiro para os cofres do Flamengo, né? Sem sombra de dúvida, pessoal, esse Mundial aí, mesmo que o Flamengo venha a perder nas oitavas, já foi um grande negócio para o Flamengo, né? Expondo sua marca, o mundo conhecendo, se já não conhecia, há poucos que não conhecia, agora está conhecendo, e o Flamengo expondo sua marca, jogadores, vai vender alguns jogadores, e o principal, trazendo muita grana, né? Isso aí é muito bom. Nenhum pelo jogo. Quer dizer, mais 12 Apenas uma milhas, saída né? honrosa. Mais 12 milhas. Mais pelo 12 nosso milhões câmbio. no caixa. Lembrei de uma frase, dinheiro chama dinheiro. No caso do Flamengo. Tô chamando faz tempo, mas não chegou ainda não. Boleto também chama boleto. Ele não traz felicidade, manda buscar de avião. Flamengo, primeiro brasileiro classificado, primeiro brasileiro em primeiro, e o brasileiro mais próximo de jogar o que é o jogo brasileiro, né? Porque a gente tem conseguido bons resultados, mas do jeito que dá. Está Você tentando enfrentar um lembrar, PSG, desde o Vasco contra o Manchester United no Mundial de clubes da FIFA em 2000, acho que foi 3-0, 3-1. jogo histórico. Edmundo e Romário destruindo no Maracanã, que um brasileiro não vencia um europeu jogando, né? Já venceu em outras oportunidades, Opondo, mas não jogando Nossa. dessa maneira. E antes, a gente só lembrou também do São Paulo em 92 contra o Barcelona. Sim, propondo o Porque jogo. São Paulo e Milan, São Paulo bateu lá 3 vezes no ataque, Sim. fez 3 gols, e aí os outros títulos. E aí quando a gente vai resgatar, aí a gente vai pros anos 60, aí é outra parada. Mas outra até época. 90, até 2000, até o Mundial de 2000, tinha jogo, era mais franco. Sim. Né? O A Palmeiras diferença era contra menor, o Manchester A United. disparidade era muito diferença menor. menor. O Palmeiras jogou melhor do que o Então, Manchester jogou United melhor em que o 99. Os grandes jogadores Ganhou. brasileiros O jogavam Vasco no contra país. o Real Madrid, Também. em Tóquio, também jogou ali de igual para igual. Antes os jogadores, né, ficavam mais tempo nos clubes, voltavam antes, a passagem na Europa era O menor. cara jogar num grande clube europeu, ele ia, se fosse com 27, 28 anos. E- Hoje o cara já tá voltando com essa idade, né, Zé? E tinha a questão sendo- do jogo só. Hoje né? com 16 já tá vendido, esperando fazer 18 por causa da lei. Não, com 12 já tem o contratinho. Ó. Quando você fizer 16, a gente faz a compra e 18 você vai embora. É isso. Agora, Zé, contra Benfica ou Boca, o Flamengo é favorito, né? Nas oitavas. É, favorito, mas cada um tem uma vamos dizer assim, Se você algo fosse a mais. São jogos rubro-negro, diferentes. sim. você escolheria qual? Eu acho Benfica. É mesmo? Benfica. Porque o Boca vira Brasil e Argentina. Vira Brasil e Argentina, vira jogo de pancadaria, porque o Boca não vai querer jogar, vai querer bater, continuar batendo do jeito que O ele tá Boca já batendo. mostrou que veio, né, Zé? Entendeu? E aí pode ser um pouco mais complicado para o Flamengo. Contra o Benfica vai tentar jogar e o Flamengo também tem condições de jogar. E joga de igual para igual. Porque o Benfica também gosta de jogar, tem bons jogadores ali, eu acho que dá para encaixar o jogo. Do Boca é pancadaria, é
É Libertadores. O Boca já tá jogando Libertadores. É Libertadores. Figura, Neutro, vou mudar a pergunta para você. Nath, você gostaria de mais de assistir qual jogo? Flamengo e Boca ou Flamengo e Benfica? Benfica. O Boca a gente já tá acostumado aqui a assistir. Toda hora tem. Toda hora tem. E, de fato, assim, olhando pro jogo... Era legal, hein? É legal. Legal, mas você vê, a gente... Você, professor, eu não sei se para as canelas do jogador fazer aquele pipocão, pegar Coca-Cola. Aquela coisa diferente, chamar o filho e falar assim, venha ver um Benfica e Flamengo. Boca e Flamengo, a gente tem a possibilidade Quando é que vai acontecer de novo, né? Porque era no passado, né? O Benfica jogou com muitos clubes brasileiros no passado. Decidiu o Mundial de Clubes com o Santos. E ao contrário do Fluminense, que eu falei que é bom pegar o River, eu acho que para o Flamengo não é bom pegar o Boca. É o tipo de jogo que mesmo na Libertadores o Flamengo acabou de ser eliminado na Libertadores anterior pelo Penharol, que nem tem a bola, né? E nesse ano se complicou contra alguns times sul-americanos. Acabou de contra o Central Córdoba. Central Córdoba, só isso. Jogo com essa no cara. Maracanã. Pro Flamengo não é jogo, o antijogo, né? Essa questão de não ter campo para jogar, de ficar muito amarrado. E é um jogo que talvez o Boca vá propor em relação a esse tipo de encontro. Então, Benfica não. Benfica, o Flamengo vai ter campo para fazer transição em velocidade, o Flamengo vai ter campo para trocar passe. É diferente. Eu acho que dá mais jogo. Não sei se o torcedor espera isso, mas acho que dá mais jogo contra o Benfica. Que vem o Benfica. Aí depois você vira meme. Aí vem o Benfica. Aí perde, mas... Agora, tem uma distância ainda bem razoável para o jogo de oitavas de final, mais ou menos uns 10 dias. Mais um motivo para, de repente, também não colocar só um time reserva contra o Los Angeles, porque quebrar esse ritmo tão legal que tá, pode não ser bom. Eu acho que o Felipe deve, já que está classificado, deve colocar alguns jogadores até para você ganhar um pouquinho mais de ritmo, para os caras experimentarem uma competição como essa, porque uma coisa é você estar no banco, outra coisa é você entrar. Aí você entra, ritmo diferente, maneira diferente de jogar, adversários diferentes para jogar, confiança, porque você está jogando um campeonato mundial ali, então você pega a bola, tô com a bola aqui, vou distribuir o jogo, eu erro, como é que eu vou reagir a esse tipo de situação? Eu acho que isso tudo faz parte desse processo que o Felipe pode utilizar, né, nesse jogo contra o time dos Estados Unidos, né, para Los Angeles, né, para poder dar jogo para os caras que estão lá. Mas sem descaracterizar o time, sem quebrar esse embalo desse momento, né, Zé? Eu acho que já tá no automático já, viu, professor? Porque as mudanças, acho que a gente já deve saber mais ou menos. É um meio-campista ali, o Alan no lugar de um volante. Deve sair Jorginho entre o Alan. Talvez o Cebolinha jogando ali pelo lado e puxa o Gerson por dentro. Para dar um melzinho também pro Cebolinha. Entendeu? Para dar um pouquinho de sequência para esses caras aí, para esses caras entenderem a competição. Porque às vezes você entra na competição achando que é uma coisa e é outra. Porque como é mesmo o adversário do Flamengo no terceiro jogo? LA. Vamos para LA. Vamos lá. André Linares e Antônio Chamorro já estão. Pois é, pessoal, o Flamengo classificado em primeiro, né, do seu grupo, com uma rodada de antecedência, né? Quem diria, né? Quem diria que o Flamengo ia chegar nesse patamar, né? Porque quando saiu do Brasil, todo mundo dizia: vai para o Mundial, o objetivo é não passar vergonha. Por quê? A justificativa, não, porque o futebol brasileiro está em decadência, o Flamengo não joga um bom futebol, Felipe Luiz não é tudo aquilo, Jorginho chegou para encerrar a carreira, o Flamengo pegou adversários qualificados, o Esperance é um grande time da Tunísia, ele quem comanda o continente africano, campeões várias vezes da Liga da África lá, né? 20 jogos invicto. O Chelsea é um dos grandes clubes da Europa, foi quarto colocado no campeonato da Premier League, né? Conferência Leste, foi campeão recentemente, né? Em cima do Betis. Era vários argumentos para dizer que o Flamengo ia voltar para casa mais cedo, né? Esse time dos Estados Unidos não é time bobo, Los Angeles vai vencer o Flamengo, então quando juntava tudo aquilo, o torcedor do Flamengo às vezes ficava com aquilo na cabeça. Realmente temos que ir para o Mundial para não passar vergonha, né? Só que quando junta todos os argumentos, o Flamengo destruiu todos eles. Segundo jogo, o Flamengo já destruiu, né? Primeiro jogo a gente viu que Jorginho não veio para encerrar a carreira, né? Para vocês que imaginavam aí que Jorginho ia vir para o futebol brasileiro para encerrar a carreira, tá aí.
Não vem para encerrar a carreira. Segundo, o Flamengo tem uma grande equipe, tem um grande treinador que conhece o time. Terceiro, o Flamengo passou por cima do Esperance, não tomou conhecimento. Quarto, passou por cima do Chelsea, não tomou conhecimento. E agora todos aqueles discursos são jogados na lata do lixo, né? Já começa a se mudar o discurso, né? Agora o discurso é a favor. Quem o Flamengo pode pegar nas oitavas? Eu também concordo. O Chelsea, a gente passou pelo Chelsea, passou pela Esperança. Tem o Los Angeles agora, né? O terceiro jogo. É importante vencer, até porque mais dinheiro para os cofres. Mas eu concordo aí quando se fala em adversário. O Boca ou o Benfica? Eu também prefiro o Benfica. Não é que se pegar o Boca, o Flamengo vai perder. Não, para mim, se pegar o Boca, o Flamengo é favorito. Só que é clássico. É um clássico aqui da América do Sul, né? O cara tem a catimba. Você viu ontem contra o Monte Reis, né? Não, Monte Reis quem jogou foi o River Plate. Vocês viram contra o Bayern de Munique, né? Que o Boca jogou, né? Tem a catimba, tem aquele jogo troncado, tem um jogo pegado, tem a pancadaria. Então tudo isso pra mim não se encaixa com esse time do Flamengo. O Flamengo não sabe jogar quando tem tudo isso, né? E o principal, eles vão recuar. Já com o Benfica é totalmente diferente. Não tem a catimba. O cara pode sair pra jogar? Pode, mas também vão deixar jogar. Isso aí é um fato, né? Então, eu tenho pra mim que o Flamengo se adapta melhor a esse estilo do jogo do Benfica, né? E eu espero que pegue o Benfica. Sou bem realista, né? E pra mim, se pegar o Benfica, tem grande possibilidade do Flamengo chegar aí nas quartas, né? Aí nas quartas, quem vier, pessoal, temos que ser realistas. Já é lucro, né? Já é lucro, né? Pra quem vinha só passear aqui nos Estados Unidos, voltar pra casa com muita grana e nas quartas de final de Mundial de Clubes, entre os 8 melhores, então, pessoal, não tem muita discussão, não. Pra mim já tá com um bom papel feito, né? É voltar para o Brasil, finalizar a temporada, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O Flamengo pode fazer bela campanha aí nessas competições, né? Principalmente a Libertadores, é onde o torcedor espera mais. Claro, vai ter Brasileirão, que o Flamengo é o líder do campeonato. Tem Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Ter Libertadores contra o Internacional, que para mim o Flamengo é favorito nas duas. Mas, você sabe, né? Tem que jogar e tem que mostrar dentro de campo, não é fora de campo. Não é o torcedor dizendo que é favorito, não é um dirigente dizendo que é favorito, que isso não tem mais no Flamengo. E primeiro você via, né? Um dirigente gritar, dizer que é favorito, tal time pode esperar, a sua hora vai chegar. Agora isso não existe mais no Flamengo, pessoal. Profissionalismo. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.